Vai, eu tô pronto, Então, vamos lá? Tá gravando aí? Podemos ouvir? Sim. Tá gravando? Vamos lá? Ação. Sorria com alegria e viva a vida com muita sabedoria, porque está no ar mais um episódio do Rav Sani Responde. E quem enviou uma pergunta, muito interessante a pergunta é boa, a pergunta realmente é uma pergunta diferenciada, a pergunta realmente vai fazer com que nós possamos explorar vários conceitos, inclusive da Kabbalah. A pergunta realmente vai ser explorada nos seus mínimos detalhes aqui no quadro Rav Sani Responde. Cale-se, você me deixa louco! Tá bom, vamos para a pergunta. Qual era a pergunta mesmo? A pergunta do Leonardo Martins Fonseca é uma pergunta relacionada aos anjos. Rabino, os anjos possuem livre-arbítrio? Vamos responder. Bom, primeiramente eu gostaria de esclarecer o que significa o conceito dos malachim, dos anjos, o que é um malach, o que é um anjo. E sim, o judaísmo acredita nesses seres espirituais que foram criados por Hashem para desempenharem determinadas funções. Desde o livro de Bereshit nós encontramos malachim, no episódio da Keidat Yitzhak, do sacrifício de Yitzhak, onde apareceu um anjo para Abraham. E Yaakov Avinu, quando sonha, o que ele viu? Uma escada. Essa escada fincada na terra e o topo dela lá em cima nos céus. E o que ele viu lá? Os anjos de Hashem que estavam subindo e descendo, subindo e descendo. Em diversas passagens da Torá, dos Neviim, dos livros dos profetas, dos Ktuvim, das escrituras, nós encontramos a presença dos malachim desempenhando missões designadas a eles pelo Criador. Pela Torá, o anjo é um ser 100% espiritual, sem nenhuma característica física. Os primeiros anjos mencionados na Torá, quais são? Gabriel, o anjo Gabriel. Outro anjo mencionado na Torá, Michael. Michael, traduzindo, seria Michel. Nós encontramos a sua presença no Sefer Daniel, no livro de Daniel. Nos primeiros livros da Torá, quando as pessoas pediam aos anjos para revelarem o seu nome, se recusavam a revelar o seu nome, inclusive na batalha de Yaakov com o anjo de Esav, ele se recusou, ele não revelou a sua identidade. Assim também o anjo que apareceu para os pais de Shimshon, de Sansão. Quando é que os anjos começaram a revelar o seu nome? O Talmud Yerushalmi, ele registrou que após o retorno do povo judeu à terra de Israel, que os anjos começaram a revelar os seus nomes. No Talmud, na Gemara, na Kabbalah, nós encontramos alguns nomes de muitos anjos que são identificados pelo nome, como por exemplo, Uriel, que é um nome hoje que se dá em Israel, acho que é mais comum esse nome, mas é o nome de um anjo, é o nome de um malach. Reziel, são nomes de anjos que nós identificamos na Kabbalah e no Talmud. O Rambam, que é o Maimônides, o grande Maimônides, o grande médico, o grande filósofo, o grande rabino, o grande comentarista da nossa Sagrada Torá, ele explica o seguinte: se você for lá na sua obra, nas leis da fundação da Torá, ele diz o seguinte, que todos os anjos se enquadram em uma das 10 categorias. Quais são elas? Chayot HaKodesh, Ofanim, Hashmalim, Srafim, Malachim, Bnei Elokim, Kruvim e Ishim. São níveis que se referem ao grau de compreensão dos anjos sobre Hashem, sobre Deus. Alguns têm maior entendimento do que os outros. Mas a pergunta que o nosso querido seguidor enviou é se eles possuem livre-arbítrio. E eu vou responder essa pergunta.
E com esse fundamento nós extrairemos uma lição para as nossas vidas. Vamos lá. Eu já falei para aí? Já, Rabino. Vamos. Voltando. O sorriso é como a flor que nos enche de amor, seja ela para quem for, sorria, sorria. Já? Vai. Então vai, eu estou esperando. Chegou atrasado hoje, o que você está falando? Vai. Ação. Sorria com alegria, vamos voltar. Então não é para começar o vídeo, vai. Pode ir? Ação. Antes de ir diretamente para a resposta, eu só quero deixar claro que os anjos eles possuem funções e essas funções estão relacionadas aos seus nomes. Por exemplo, o anjo, que em hebraico é malach, malach significa mensageiro, enviado. Sim, todo anjo é programado para desempenhar uma missão. Por exemplo, Michael, que é despachado em missões que são expressões da bondade de Deus. Michael, quem é como o Altíssimo, o Criador? Se você pegar o Gabriel, vem de Gvurá, ele executa os julgamentos do Criador aqui na Terra. Refael, vem de Refuá, ele vem curar. No caso, Avraham Avinu, quando ele estava no terceiro dia do Brit Milá dele, o dia que mais dói, ele estava Bepeta Haoel, ele estava na porta de sua tenda, Kechomayom, porque fazia muito calor. Deus tirou aquela camada que protege o sol para que o dia fosse muito quente, justamente para ninguém passasse nas frentes de sua tenda, para ele poder repousar, mas ele estava incomodado, não com a dor da circuncisão, e sim com a dor de não ter visitas para receber e praticar a bondade. Então Deus trouxe 3 anjos com fisionomia humana. Um deles era o anjo Refael, que veio curar Abraão dessa dor. E os outros 2, um veio destruir a cidade de Sodoma e Amorá, Sodoma e Gomorra, e o outro veio dar a notícia que Sarai Meino iria engravidar, nascimento de Yitzhak. Meus queridos, quando nós praticamos mitzvot, quando nós cumprimos as mitzvot, nós também estamos criando anjos, e esses anjos, eles são uma espécie de advogado de defesa para aquele que a cumpriu. Por outro lado, aquele que transgride a Torá, no momento que ele está praticando a haverá, a transgressão, ele está criando para si um advogado, um anjo de acusação, um anjo acusador. Então as pessoas perguntam sobre anjo da guarda. Nós criamos os nossos anjos protetores, aqueles que são fruto das nossas boas ações aqui na Terra. É interessante também que quando nós estamos rezando, da nossa boca estão saindo aqueles anjos que estão levando as nossas tefilot, as palavras do Sidur, a nossa tefilá, a nossa oração, até o Kisei HaKavod, até o trono celestial. Da mesma maneira, quando nós falamos Lashon Hará, quando nós falamos maledicência, quando nós falamos mal de outra pessoa, nós estamos criando anjos acusadores, e esses anjos, eles trazem tragédias para o mundo. Eles são responsáveis por muita destruição. E quem é o responsável por isso? Aquela pessoa que falou o Lashon Hará. É muito grave o pecado de Lashon Hará. Meus queridos, vejam que os anjos também entoam cânticos para Hashem. Sim, é um cântico que eles entoam diariamente na tefilá, na reza matinal. Nós verbalizamos esse cântico que os anjos pronunciam perante o Criador. והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנסים לעומת צרפים לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד השם ממקומו. Eles abençoam o Criador, a honra, a glória do Criador lá em cima nas alturas. Inclusive, naquela história que eu mencionei acima, que Yaakov lutou com aquele anjo, o anjo implorou a Yaakov para libertá-lo. Por quê? Porque ele estava com pressa, porque chegou o momento, de acordo com o Midrash, do turno dele de entoar o seu cântico para o Criador. Mas falamos também que eles podem assumir a forma humana em determinadas missões, em determinados momentos, como seres físicos, mas segundo todas as opiniões, para você ver um anjo, exige uma percepção
e uma sensibilidade espiritual aguçada, pois os corpos dos anjos não são compostos de todos os elementos básicos de um ser físico, mesmo quando eles assumem a fisionomia humana. Inclusive na Tefilá, quando nós recitamos o Shemona Esrei, as 18 bênçãos na Amidá de pé, nós juntamos os nossos pés para nós assumirmos a aparência dos anjos. Em Yom Kippur, que é o dia mais elevado, nós jejuamos justamente para nos igualarmos aos anjos naquele momento tão elevado, naquele momento tão sagrado. Os anjos eles não estão conectados com nada relacionado à fisicalidade. E nós também não comemos nem bebemos nesse dia tão especial. Inclusive os anjos... Chega! Vamos para a pergunta! Ok, vamos lá. Qual era a mesma pergunta? Bom, vamos lá. Livre-arbítrio é um conceito. Você perguntou se existe livre-arbítrio, se os anjos têm livre-arbítrio, eu vou te responder não. Os anjos são uma espécie de robô. Eles não têm outra opção a não ser fazer o que Hashem determinou que ele faça. São enviados, eles fazem parte do exército do Criador. Cada um tem uma missão, eles entoam os cânticos conforme falamos, conforme explicamos. O livre-arbítrio, a Bechirá Hofshit, só existe dentro do ser humano. Nós, seres humanos, podemos chegar em níveis espirituais mais elevados do que os próprios anjos. Por quê? Porque o anjo é aquilo e acabou. Esse é o nível dele. O ser humano por intermédio da superação. O ser humano por intermédio da elevação espiritual, do estudo da Torá, do cumprimento das mitzvot, de abrir mão, muitas vezes, do que é mais fácil, do que é mais prazeroso, do que é mais gostoso e confortável naquele momento, em prol do que é certo, do que é correto, ele pode chegar em níveis espirituais muito elevados. A oportunidade de escolher fazer o bem só foi concedida ao ser humano. Só foi concedida a nós, os protagonistas da criação. Um corpo físico que puxa para um lado e a alma espiritual que nos puxa para a conexão com a nossa verdadeira essência, porque nós viemos de um sopro do próprio Criador. Então a nossa alma ela quer voltar para o local de onde ela veio. Esse mérito só foi concedido a nós, seres humanos. Os anjos não têm outra opção a não ser serem anjos. Assim como os animais não têm outra opção a não ser agirem e se comportarem pelos seus instintos. O ser humano não. Ele pode escolher. E essa meritocracia ela é necessária para que possamos receber a recompensa máxima no Olam Abá, no mundo vindouro. Qual é o mérito de escolher o caminho da Torá, o caminho das mitzvot, o caminho correto, o caminho do bem, se você não tem outra oportunidade, se você não pode escolher o mal? O mérito é poder fazer o mal assim como você pode fazer o bem e mesmo assim escolher fazer o bem. Esse é o mérito. Não tem mérito nenhum se não tem uma força que te puxa para o outro lado. Não tem mérito nenhum se não há uma dificuldade. Não tem mérito nenhum se muitas vezes o outro lado é mais atraente. Não tem mérito nenhum um jogador fazer o gol sem o goleiro ou um boxeador subir no ringue sem um oponente querendo lhe derrubar. Por isso que Akadosh Baruch Hu, o eterno, abençoado seja ele, nos criou na sua imagem e semelhança e nos colocou durante um tempo específico, 80 anos, 90 anos, 120 anos, para todos nós, para que possamos vencer o Yetzer Hará, vencer a má inclinação, plantar sementes e colher os frutos no Olam Abá, e a recompensa espiritual é a recompensa máxima. Ele quer que nós conquistemos isso por mérito próprio, por esforço próprio, para nos parecermos com Ele, que também é o que é por si mesmo, e dessa maneira, se parecendo com Ele, nós poderemos nos conectar com Ele no Olam Abá, no mundo vindouro, que não há prazer maior, como diz o Mesilat Yesharim, não há deleite maior do que ter prazer de estar perto da Shekhinah, da presença divina. Então, respondendo a sua pergunta, eles não têm livre-arbítrio, eles não têm outra opção a não ser desempenhar aquela função que eles foram criados para desempenharem. Então, meu querido, sorria com alegria, aproveite o seu tempo aqui na Terra para criar, por intermédio das suas mitzvot, anjos de defesa para você lá em cima na hora do julgamento, ok? Ah, tem mais uma curiosidade dos anjos. Chega! Ah, ok. Sorria com alegria, até a próxima edição do Rav Sani Responde. Fui!